Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023 e hoje nós vamos falar sobre Jimmy Neutron, mas não aquele Jimmy Neutron que você assistiu durante a sua infância, e sim sobre esse aqui. Eu sei, talvez você esteja surpreso, pois, por incrível que pareça, esse foi um assunto que repercutiu bastante em outros países há alguns anos atrás, mas aqui no Brasil, muita gente nem faz ideia da existência. Por esse motivo, neste vídeo, vocês vão conhecer Johnny Quasar, o protótipo de Jimmy Neutron que já foi uma Lost Media e que hoje, felizmente, se tornou uma mídia encontrada. É uma história bastante interessante e eu espero que vocês gostem. Sem mais delongas, bora pro tema. Quando eu era criança, lá no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, eu não tinha TV a cabo em casa, então eu meio que dependia da TV aberta para conhecer os desenhos. Mas eu até me lembro de ver o Jimmy Neutron nas capas da revista Recreio, lembro até de assistir o filme, em VHS, eu aluguei na locadora, eu também vi no SBT quando ele exibiu algumas vezes, e de qualquer forma, esses personagens desde sempre me chamavam a atenção. E eu imagino que eles chamavam tanta atenção pra mim porque na época não tinha tanto desenho animado em 3D. Até que existia alguns exemplos, principalmente no cinema, Mas em questão de TV, o Jimmy Neutron talvez seja o primeiro que se tornou uma febre e que era de fato muito divertido. Enfim, em 2004, se não me engano, a TV Globinho passou a exibir o desenho. Eu adorava assistir e eu só tô dando esse background todo porque eu realmente fiquei muito surpreso quando eu vi essa imagem na internet há uns anos atrás. E assim, sem contexto, sem nada, simplesmente uma versão bem estranha do Jimmy Neutron ao lado do Godard, que era o cachorro dele, que até estava mais reconhecível. Mas olha esse Jimmy Neutron, como que a gente olha para isso e não fica surpreso, minimamente surpreso, pelo menos. Inclusive, eu imagino que essa pode ter sido a reação de quem clicou neste vídeo pela thumb sem saber do contexto. Tipo, o que é isso? É um mockbuster de Jimmy Neutron? É uma cópia? Na realidade, esse screenshot se refere ao protótipo do desenho animado. É basicamente um vídeo de demonstração bem inicial do que anos depois viria a se tornar o Jimmy Neutron que a gente conhece. E essa é uma situação bem interessante porque eu me lembro muito bem que, por algum tempo, essas imagens estáticas eram alguns dos poucos materiais que tínhamos sobre essa versão demo. Na real, também havia um vídeo, só que ele tinha uma qualidade muito baixa, tinha apenas 11 segundos de duração, e desses 11 segundos, 3 estavam sem áudio, que foram retirados de uma VHS, e 8 estavam presentes no site da DNA Productions, lá no meio dos anos 90. Mas isso só despertava ainda mais a curiosidade, pois já era sabido que essa demo tinha pelo menos 40 segundos, então era realmente muito pouco material. E nesse momento, é bom dar um pouco mais de contexto, então vamos voltar no tempo, lá para 1995, ano em que marca a estreia do primeiro Toy Story, o auge dos Mamonas Assassinas, o meu nascimento e, claro, o início dessa história. Foi nesse ano que John Davis, Keith Alcon e Paul Clairholt participaram da conferência SIGGRAPH para apresentar o vídeo de The Adventures of Johnny Quasar. Sim, no início o Jimmy Neutron se chamava Johnny Quasar, ou Johnny Quasar. Eu não sei exatamente qual é a pronúncia, tô falando das duas formas, mas aqui no vídeo, para facilitar, eu vou chamar ele de Johnny Quasar, para mim soa mais interessante. E por mais que hoje a gente enxergue essa demo com olhos esquisitos, quando a gente considera o ano em que ela foi produzida, dá para enxergar um valor bem maior, porque vamos lembrar que as animações em CGI estavam bem no início. Os primeiros filmes de animação em CGI foram lançados nesse período, grandes nomes da indústria como a Pixar Animation Studios e a DreamWorks estavam no início de carreira, e apresentar um vídeo feito nesse formato foi algo realmente impressionante. Tanto é que essa demo do Johnny Quasar foi até premiada no evento. Pois bem, 2 anos depois, em 1997, essa mesma equipe desenvolveu uma segunda demonstração de Johnny Quasar, dessa vez com mais ação, mostrando ali o protagonista enfrentando alguns alienígenas e tudo mais. E esse vídeo chamou a atenção de Steve Aldekirk,
que viria a ser o produtor de As Aventuras de Jimmy Neutron e que na época fez uma parceria com a DNA Productions para ajudar na criação de um piloto oficial de 13 minutos chamado Runaway Rocket Boy. Aqui tem 2 pontos interessantes que eu notei na minha pesquisa. A primeira é que o rosto do Steve Alderkirk estava me dando um déjà vu. Eu sabia que eu conhecia esse cara de algum lugar. E depois eu fui descobrir que ele era o diretor e o protagonista daquele filme Kung Po, que é um filme muito maluco. É outro que eu vi algumas vezes em VHS e ele tem aquela carinha de delírio coletivo. Eu inclusive fiquei até com vontade de rever esse filme para trazer algum conteúdo sobre pro canal, porque ele é no mínimo peculiar. Mas enfim, a segunda coisa interessante que eu descobri é que no próprio piloto eles já tinham trocado o nome de Johnny Quasar, marcando assim a primeira aparição do Jimmy Neutron como a gente conhece. Bom, voltando agora para o contexto de Lost Media, por muito tempo a gente tinha pouquíssima informação sobre essa demo de Johnny Quasar. Só mesmo algumas imagens, storyboards que já apresentavam um esboço de vários personagens que a gente conhece da série original. Também tinha alguns artigos de revista da época que falavam sobre a animação, enaltecendo o quanto ela era inovadora e tudo mais. E seguiu assim até o youtuber El Supersonic tomar a iniciativa de entrar em contato com o Keith Alcorn, que, como eu disse anteriormente, foi um dos co-criadores do personagem. O Keith Alcorn não sabia que isso se tratava de uma Lost Media, acreditava inclusive que tinha os arquivos guardados em seu acervo pessoal, mas durante sua busca ele não obteve sucesso. Posteriormente, o usuário Shitfreak, lá do fórum da Lost Media Week, decidiu entrar em contato com Paul Clarhaut para perguntar se ele tinha uma cópia do material. Bom, ele também não tinha, mas pelo menos ofereceu algumas informações relevantes. Uma delas, inclusive, era a de que as fotos que estavam circulando na época não eram da animação em si, e sim, na verdade, de renderizações de teste da produção inicial do piloto. Ou seja, eles usaram os modelos antigos, que já estavam prontos para montar a estrutura do piloto que seria mostrado para a Nickelodeon. Depois eles revisaram o design, trocaram o nome do personagem e chegaram em um resultado mais próximo ao que a gente conhece. No final das contas, as imagens não eram necessariamente das demos. Mas essa história teria um fim algum tempo depois, mais exatamente em agosto de 2017, quando o dublador do Johnny Quasar publicou as demos completas em seu canal do YouTube, tanto a de 1995 quanto a de 1997, transformando a Lost Media em uma mídia encontrada. É interessante notar que a demo de 1995 já contava com o Gotta Blast, que viria a se tornar um bordão do personagem na série original. Além do mais, a demo de 1997 tem muito mais elementos em tela, dá pra ver uma notável evolução aqui. E é muito doido pensar, porque hoje, quando a gente analisa a animação de As Aventuras de Jimmy Neutron, a oficial mesmo, que passou na televisão e que gerou o filme também, ela por si só já é bem datada, né? Mas se a gente comparar com as demos, que foram feitas apenas alguns anos antes da animação oficial, dá uma impressão de que o desenho nem envelheceu tão mal assim. Mas enfim, eu acho que é isso. Deu pra dar bastante contexto dessa história pra vocês. Esse vídeo foi bem nostálgico pra mim, porque eu adorava esse desenho, e eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, tem uma outra Lost Media de Jimmy Neutron, mais relacionada ao filme dele, que também é muito interessante e que eu devo trazer para o canal muito em breve, talvez ainda esse mês. Então já vai se inscrevendo aí, ativando o sininho, porque dessa forma você vai receber uma notificação sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um like, porque isso ajuda demais, deixar um comentário também, porque isso também ajuda muito, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.